Venho a vós com o coração afogado nas chamas do meu amor. Venho como pai aos meus filhinhos, que tanto amo, e é tão grande o meu amor que venho para ficar convosco, para fazer vida juntos e viver como uma só vontade, com um único amor eternamente. Ensinar-vos-ei coisas surpreendentes, lições do céu, que vos darão luz que nunca se apaga, amor que sempre arde. As minhas lições vos darão força divina, valor intrépido, santidade que sempre cresce. A cada passo vos abrirá o caminho e serão a que vos conduza à pátria celeste. Boa noite, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos dando continuidade, então, ao programa Juventude Fiat. Graças a Deus, esse já é o nosso terceiro programa, então seja muito bem-vindo. E se você está vindo pela primeira vez, né, e não sabe o que nós estamos falando, saiba então que essa é uma nova missão, pedido de Jesus, que possamos também estar ensinando, né, estar divulgando a divina vontade para a nossa juventude, que tanto precisa conhecer a divina vontade, essa santidade divina, né, que todos nós, né, fomos chamados para viver. O Senhor quer que você conheça, quer que você entenda, quer que você viva essa santidade. Somos uma comunidade de pessoas que vivemos na prática a divina vontade, né, estudamos os livros que Jesus nos deu, né, deu para todos, o livro do céu, a serva de Deus Luísa Picarreta, e as outras místicas católicas. Então é muito rico, tá? É uma vida muito rica, muita formação maravilhosa, e você não pode ficar fora dessa, porque o Senhor quer você mesmo que está ouvindo, o Senhor te quer, te chama, tá bom? Então nós já tivemos aí 2 programas anteriores riquíssimos, né? O primeiro programa com um tema maravilhoso, que é a renúncia do próprio eu, foi tipo um programa assim, um pontapé inicial, para explicar esse processo de renúncia do eu que todos nós fazemos ao começarmos a viver na divina vontade. Então, se você decidir, eu quero hoje conhecer essa vontade divina, eu quero viver ela. Então, o pontapé inicial é os 31 dias com Maria, consagração a Nossa Senhora. Então, isso é tudo explicado, né, nesse programa. Não dá para explicar tudo porque é muito grande, mas é um pontapé inicial mesmo, como a palavra diz. Mas você também pode ter acesso, além desse canal, que eu convido você a se inscrever nele, tá? Tem também o canal da nossa missão Fiat Voluntas Tua Brasil. Lá você vai ter acesso a todos os vídeos, todos os conteúdos sobre a divina vontade, tá bom? E o segundo programa nosso foi Só se vence as trevas com a luz. Muito rico também, poderoso. Deus falou profundamente, né, no nosso meio para você. Trouxe uma mensagem poderosa, um chamado assim daqueles jovens, um puxão de orelha também daqueles do Senhor mesmo, para nos provocar a gente realmente, né, acordar para a vida, né, acordar para essa realidade, acordar para a santidade, desapegar do mundo, né, parar de viver nas trevas para viver na luz, viver na verdade, na verdadeira felicidade para a qual nós fomos criados. E hoje, então, nós vamos dar continuidade ao nosso terceiro tema maravilhoso. O tema é: fomos feitos para sermos moradas divinas. Nós temos a convidada especial, Michele Palma, também da nossa comunidade, e ela vai estar partilhando e nos ajudando a refletir sobre esse tema. Então, sinta-se bem-vindo e acolhido por Jesus e por Nossa Senhora, tá bom? Então, vamos dar início já recebendo a Michele, né? Boa noite, Michele. Bem-vinda. Deus te abençoe. Boa noite, Ruth. Muito feliz de participar desse programa Juventude Fiat. Meu nome é Michele. Moro em Brasília. Eu participo da comunidade Fiat Voluntas Tua, junto com a Ruth. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês, jovens, sobre sermos morada divina. É o tema desse programa. Sermos morada divina. E aí, assim,
o que é ser morada divina e como ser. Vou falar um pouco assim do que Jesus fala no livro do céu sobre como ser morada divina. Eu vou me basear nos escritos da Luísa Picarreta, que é como já foi falado aqui nos outros programas, né, sobre o terceiro Fiat, sobre a santidade divina, da gente voltar à ordem primordial da criação, recuperar, viver de novo como Adão e Eva viviam antes do pecado original. Eles eram essas moradas divinas. O nosso corpo, a nossa humanidade é um templo para Deus, né, de Deus. E aí, como fazer esse processo, né? Esse processo de voltar à ordem primordial da criação e seja essa morada divina. É um processo, né? Um processo de santificação, de purificação. Mas assim, logo no início do livro do céu, no volume 1 do livro do céu, no apêndice, Jesus falou para Luísa Picarreta de forma bem prática como devia ser a atitude dela, o que ela devia fazer para ser morada para ele. Ele deixou assim, né, regras de vida para ela ser morada divina. Então eu vou ler um pedacinho aqui do trecho, tá no volume 1, no apêndice do volume 1. Foram quatro regras de vida que Jesus Cristo deu a Luísa por ocasião do matrimônio místico. Né? Ela teve esse matrimônio místico, ela tem essa diferença, né, de ter tido um matrimônio místico, mas isso aqui que Jesus falou com ela, essa primeira regra dessa regra de vida, cabe a todos nós, para sermos essas moradas divinas. Foi essas 4 regras de vida que ele deu para ela, foi encontrado numa cópia manuscrita inserida no primeiro volume, um apêndice que acharam do livro dela, foi encontrado do livro dela. Aí ela diz, né: digo, portanto, que Jesus, antes de tudo, ordenou que eu fosse totalmente desapegada de toda criatura e até de mim mesma. Então, quando a gente fala disso, né, como viver isso então? Ser desapegada de tudo, de todas as pessoas. Às vezes vocês vão ouvir isso e vão achar estranho, né? Como assim? Eu vou desapegar de tudo? Eu vou ficar sozinho, eu não vou mais me relacionar com ninguém, não vou ter mais amigos, não vou mais poder ter vida social, eu vou ficar isolado do mundo. Então você já às vezes lê o livro do céu, né, e quer voltar à ordem primordial da criação, quer ser uma morada divina, mas aí você lê e já encontra uma resistência dentro de si, que é a nossa vontade humana, não vou fazer isso porque eu não consigo viver desapegada de todas as criaturas. Eu tenho muitos amigos, né? Tenho muitos amigos, então isso não é pra mim. Isso não é pra mim, eu sou muito jovem. Eu tenho vida social, então vai ser muito difícil. A maioria dos jovens, eu sei, eu não sou tão velha, né? Mas eu não sou mais tão jovem. Vocês têm faculdade, têm escola, então tem muitos amigos. Vocês vão... Não é isso que Jesus está falando. Que a gente tem que entender o que ele está falando pra gente, né? Desapegar das pessoas não significa que você não vai conviver com as pessoas, que você não vai amar as pessoas. Você vai amar. Você vai amar, mas você vai amar muito mais. Você vai amar com o amor de Deus. Você vai ser uma morada divina. Então Deus que vai viver em você. Então você vai amar o seu próximo na ordem estabelecida por Deus, na criação do homem.
que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você vai amar muito as pessoas, mas ordenado, sempre com amor divino. Então, aí Jesus fala, você tem que ser desapegado totalmente da criatura e até de si mesmo. O que é ser desapegado de si mesmo? Do seu próprio eu, das suas vontades. Então ele vai falar muito para ela sobre isso. Como ser desapegada de si mesmo, como que ele quer que ela viva, sacrificando a vontade dela continuamente para ele. Porque isso é amor. Isso é amor. Sacrificar a sua vontade é amor. Para fazer o outro feliz. Você pensa no outro. Isso é o desapego de si mesmo. Assim, não dá pra gente falar, né, tudo num programa e resumir tudo. É só assim, algumas luzes, algum entendimento que tem que ser aprofundado com o conhecimento do livro do céu. Mas é isso, é você desapegar das pessoas, amar as pessoas por Deus. Você vai viver basicamente assim, tudo o que você for fazer será por Deus. Por Deus você estará com as pessoas, por Deus você faz tudo, por Deus, para Deus, com Deus. Então ele fala, desapega das criaturas e de si mesmo, como se eu tivesse que viver no perfeito esquecimento de todas as coisas. Ela falando para ela contando, né, como que ele me falou. Ele falou que eu tinha que ser desapegada de todas as pessoas e de mim mesma, da minha vontade, para obedecer a ele, para fazer o que ele quer. E no perfeito esquecimento de todas as coisas, para garantir que meu interior sempre tivesse fixada a doce lembrança dele e uma viva e palpitante afeição de amor para com ele. Ele quer ser amado, ele quer ser amado. Então você tem que desapegar de tudo. De tudo. Como assim? Por exemplo, quando você se você se relaciona com outra pessoa, tem um relacionamento de amor com outra pessoa aqui na Terra, né? Você vive para aquela pessoa, né? Então, é isso, é um relacionamento de amor com Deus, da sua alma com Deus. Então você é dele, você passa a ser dele. E aí você pode pensar, não, mas essa vida, nossa, deve ser muito sem graça essa vida. Você vai viver só para Deus, vai ficar, nossa, desapegado de tudo. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. É uma felicidade que a gente pensa principalmente quando é jovem, a gente pensa que a felicidade é aproveitar todas as coisas do mundo. A gente quer aproveitar tudo, quer conhecer tudo, né? Quer experimentar tudo. E a gente pensa que isso é verdadeira felicidade. Mas eu garanto para vocês, que a verdadeira felicidade está em Deus. Ele é a fonte da felicidade. Então, se você experimentar esse amor de Deus, se você desapegar de tudo e de todos e experimentar essa presença de Deus na sua alma, você nunca mais vai querer mais nada na sua vida. Você vai amar, você vai se apaixonar por Deus e não vai querer outra coisa. Ele vai ser seu amor. Ele vai ser o seu consolo, ele vai ser a sua paz, a sua felicidade, o motivo da sua alegria, da sua felicidade. Deus é a felicidade. Deus é a felicidade, o amor, a paz, tudo, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Que é básico assim. Tudo que é bom é Deus. Ele é o sumo bem. Então você pode ter certeza que você vai ter a fonte da felicidade na sua alma. Isso que ele está falando aqui, você ser uma morada divina, é ter a fonte da felicidade, do amor, de alegria mesmo, alegria, só que são alegrias espirituais, é a alegria do espírito. Nós somos espirituais, a gente não foi feito para ser carnal, a gente é espiritual, temos uma alma, e a nossa alma, ela foi feita para ser essa morada divina e para ser muito feliz, muito feliz. Claro que a gente vai continuar tendo os nossos problemas, você vai continuar
tendo que estudar para sua prova na faculdade, a prova vai continuar sendo difícil, não quer dizer assim, eu vou ser uma morada divina, então Deus vai estar na minha cabeça e Ele vai contar todas as respostas para mim da prova da faculdade, eu não vou ter que fazer nenhum esforço para estudar. Não é isso. Você vai fazer, mas é tudo com Ele. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar força, você tem uma energia para fazer tudo. Uma força que você tem a fonte da força na sua alma. Então você tem força para fazer tudo. Sabe aquele dia que a gente tá assim, desanimado, com preguiça, sem ânimo para fazer nada? Assim, claro que tem alguns dias que a gente tem uns estados de ânimo assim difíceis, né? Porque a gente tem o coração de Jesus no nosso coração. Mas você sempre usa a força dele para fazer tudo. Sempre tem ânimo, porque Deus é a fonte da vida. Você vai ter a fonte da vida palpitando no seu coração, ele vai habitar no seu coração. Você vai ter a fonte da vida. Imagina, ele é o motivo de tudo. Não tem nada aqui na terra, nenhum ser vivo, por menor que seja, que não esteja recebendo a vida de Deus. E essa fonte da vida vai estar no seu coração. É muito incrível. É maravilhoso viver assim. Você não vai sentir falta de nada do mundo. Você vai renunciar ao mundo e às coisas do mundo por sua própria vontade. Você não vai ter vontade de... As coisas do mundo vai ficar... Não vai ser mais interessante as coisas do mundo. É maravilhoso. Então, para garantir que... Ele falou para ela, você tem que esquecer as coisas do mundo. Para garantir que o seu amor é só para mim. Ele vai ser o esposo da sua alma. O esposo da sua alma. Para quê? Deliciando-se. Para quê? Deliciando-se em todos os atos, pudesse formar uma morada estável em meu coração. Tá vendo? Por isso que ele falou para ela. Como formaria... Como que ele poderia formar essa morada estável no coração dela? E que o coração dela fosse uma morada que nunca mais ele fosse sair de lá. Fosse um lugar que ele ia querer sempre estar. Né? Deus é amor. Deus é amor. Ele é o amor. Então, se ele encontra amor, e nós também fomos criados para ser amor, nós também somos um complexo de amor. Cada partícula do nosso corpo, Deus criou para amar. Nós somos um complexo de amor. Assim como ele é amor, e nós somos criados à imagem e semelhança dele, ele quer encontrar em nós esse amor. Só que o que acontece com esse amor? Como que ele vai habitar ficar nessa morada estável, né, na nossa alma? Ele encontrar amor. Se ele não encontrar nada que seja estranho a ele, se não ter no seu coração outros amores, entendeu? Tem que ser só amor por ele. Se ele encontrar no seu coração amor a outras coisas, ele não fica. Ele tipo assim, é como se ele fosse um visitante. Ele vem, te visita e vai embora, porque não tem amor pra ele. Ele não é bem recebido. Ele só senta, tipo assim, senta pra tomar um café, pra conversar um pouquinho. Mas aí você fala assim, tá bom, então, meu Pai, Criador, Jesus, Deus, a gente já conversou, né? Então, agora eu vou pra outros amores. E aí ele se retira. Mas se ele encontrar na sua alma isso aqui que ele tá falando, essa regra, né, que ele falou, ele vem habitar e não sai, porque você quer. Você fala, vem morar aqui. Eu quero você aqui para sempre. Eu só amo a você. Eu não quero mais nada aqui nessa terra. Eu só quero o seu amor. E aí ele vem habitar e não sai. Mas como eu falei, você vai continuar vivendo sua vida, tendo sua vida social, só que você ama. Você vê o mundo de outra forma. Vê as pessoas de outra forma. Você ama de uma forma muito mais intensa. Porque você ama a alma das pessoas. Você quer para elas o que Deus quer. Para os seus amigos.
Você vai querer para os seus amigos o que Deus quer. E o que Ele quer é incrível. Deus tem um plano de amor, de felicidade, de bens incrível para cada alma, para cada criatura da face da terra. Então você vai desejar com Deus tudo o que Ele deseja, de bom, de melhor, para todos, para todas as pessoas que você conhece, para o mundo inteiro. Então, para que ela falou, né, para que ele tivesse essa morada estável no coração dela, ela tinha que desapegar dela mesma, da vontade dela e das criaturas e das coisas. Desapego total. Então, limpar-se. É como se fosse assim. Como eu falei, a gente é um complexo de amor, só que Jesus fala no livro do céu assim, eu não tinha como criar vocês de outra forma. Tinha que ser esse complexo de amor. Então a gente ama muito as coisas, a gente tem paixões, né? Amor pelo... Às vezes a gente desvia esse amor, então a gente ama muito as coisas da terra. Ama o dinheiro, ama riquezas, ama poder, ama ser reconhecido, ama ser elogiado. E por causa desse amor que Ele colocou em nós. Então mas a gente desvia esse amor, que Ele quer que esse amor seja ordenado para Ele. Que ela fosse totalmente desapegada das criaturas e dela mesma, para garantir que o interior dela tivesse sempre uma fixa lembrança dele. Você quer Deus o tempo todo, você quer ficar com Ele, você quer falar com Ele, você nunca mais conversa sozinho, porque a gente sempre pensa, né? A nossa mente sempre está pensando, raciocinando, pensando. E muitas vezes a gente está pensando sozinhos. Só que Deus está aí. Ele está na sua mente. Então você vai sempre conversar com Ele. Você nunca vai se sentir sozinha. Você sempre vai conversar com Ele. Vai ter a instrução dEle, o consolo dEle, o conselho, o consolo, o amor dEle, a companhia dEle, a amizade dEle. É incrível. É maravilhoso viver assim. E aí ele disse, fora dele, disse-me, eu não deveria mais conhecer ninguém, nem amigos, nem mesmo a mim mesma. Aí ele fala que, então, eu não posso ter mais amigos? Não é isso, né? Como eu já expliquei. Ela não devia se apegar. A gente não deve se apegar às pessoas. A gente vai amar por Deus, com Deus, em Deus. Você olha para outras pessoas e vê que são todos imagem e semelhança de Deus. Então você ama aquelas pessoas porque elas também são presença de Deus para você. Elas também são imagem e semelhança de Deus. Pessoas que foram criadas por Deus, criaturas, almas. Todos têm alma. Então você vai amar por isso. Mas então, e se a pessoa... Como que a pessoa é imagem e semelhança de Deus se ela é tão má? Se ela não... Eu não vejo nela a imagem de Cristo. Mas Ele está lá. Em todos. Todas as pessoas têm. Todas as pessoas são mantidas pela vida divina, por Deus. Se ela está afastada dEle, né, o que a gente faz? Sendo você uma morada divina, você reza. Se você tiver a oportunidade, fala a verdade, vai levar essa pessoa para perto de Deus, para ordenar também essa pessoa. Então ele fala assim, né? Nele a criatura eu não deveria mais conhecer ninguém, nem amigos, nem mesmo a mim mesma. Esquecer de si mesmo. Esquecer. Somente nele devia ser despertada a lembrança de tudo e de todos, tá vendo? Somente nele devia ser... Eu devia lembrar de tudo e de todos nele. Se eu lembro dos meus amigos é porque eles são imagem e semelhança de Deus e eles estão... E Deus quer também salvar eles. Deus quer todos nós no céu. Todos. Ele quer levar todos, então eu vou ver os meus amigos e vou amar por Deus. Pois nele a criatura não pode deixar de existir. E para chegar a isso, acrescentou que eu tinha que agir sempre com santa indiferença
independentemente do que pudesse acontecer ao meu redor. Ou seja, sempre agir corretamente com a máxima simplicidade, não levando em conta os prós e contras que poderiam vir a mim das criaturas. Agir com santa indiferença, fazer a vontade de Deus, né? Agir sempre por Deus, independente do que as criaturas vão pensar. Você vive em obediência a Deus, obediência à vontade de Deus, não se importando com o que vai acontecer ao seu redor, com o que as pessoas vão falar de você, né? Você não se importa. Na prática, então, se às vezes, aí ela continua, na prática, então, se às vezes eu não fazia tudo isso, meu doce Jesus, tomando-me severamente de volta, me dizia. Então, ela no início teve dificuldade, né, de fazer isso, de seguir essa regra que ele falou para ela. Normal, né? Normal, porque você vai acontecer isso, você nunca viveu assim. Vai ser uma mudança de atitude, uma mudança de consciência, de pensamento. E aí você vai ficar, né? No início não vai conseguir, mas você lembra do que ele falou. Eu não vou lembrar de mim mesmo, eu não vou ficar me avaliando, eu vou sempre seguir. E quando eu não conseguir fazer isso, eu me perdoo e peço perdão. Né? Deus me perdoa. Eu não tenho que me sentir culpado, porque a culpa nos afasta de Deus. Se você ama uma pessoa, se você tem um amigo, por exemplo, né? Imagina seus amigos, seus irmãos, seus amigos, seus colegas de faculdade, de estágio, assim, colegas, né? Se tem alguma coisa que você acha que fez errado com a pessoa, você já pensa assim, nossa, ele tá magoado comigo, porque eu falei alguma coisa que ele não gostou. Então você fica se sentindo culpado e não se aproxima daquela pessoa, né? Se você acha que fez algo errado com alguém e falou algo que não devia falar, você vai chegar e conversar de boa assim? Não vai, você vai ficar receoso. E é assim que acontece com o nosso relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa divina e se encarnou. Então ele é uma pessoa. Acontece a mesma coisa, igualzinho. Se você faz algo que você acha que às vezes você nem ofendeu a Deus, mas é você que acha que ofendeu, ele te perdoa porque ele sabe da sua limitação. Nós somos criaturas, né, imperfeitas, só ele que é perfeito, então ele te perdoa, mas você não se perdoa. E aí você se afasta dele. Não, eu fiz algo muito errado e eu não vou me aproximar de Deus. Você fica com medo. Com medo. É a cena lá do Éden, quando Adão pecou, né? Quando Adão pecou, o que ele falou? Deus chegou para conversar com ele no final da tarde, no jardim do Éden. E aí Deus falou, cadê você, Adão? E Adão falou, eu ouvi seus passos e me escondi. Aí Deus já falou logo, você comeu o fruto, você me desobedeceu. Por quê? Ele desobedeceu. Então a gente herdou isso dos nossos primeiros pais, esse medo de Deus, essa desconfiança, essa culpa, por causa da culpa original. Então a gente tem que renunciar a isso, né? Morrer para isso, ser purificado disso, através do conhecimento. Então quando Deus vier passear, visitar a sua alma, se você estiver se sentindo culpado, você vai fugir, esconder, como Adão escondeu. Mas se você fala, Deus chega para visitar a sua alma, e aí você fala, tô aqui, Pai. Eu fiz algo que eu acho que o Senhor não gostou, não vai gostar muito. E ele vê tudo, né? Mas você vai falar para ele, eu acho que eu fiz algo que não foi muito legal. Eu ainda tenho. Aí você vai ser muito sincero com ele. Pai, vamos conversar? Jesus, vamos conversar? Pai, vamos conversar? E você vai falar, eu acho que eu ainda tenho um apego com essa pessoa, ou tenho um apego a essa situação. Eu ainda tenho um apego a mim mesmo, eu ainda tenho medo. E medo significa que eu não confio no Senhor, que eu confio em mim mesmo.
Eu vou fazer uma prova amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu tô com muito medo, eu tô muito nervoso. Eu tô muito nervoso, tô com muito medo de não dar certo. E eu sei, Pai, que isso significa que se eu tô com tanto medo é porque eu não confio no Senhor e não me abandonei completamente na sua vontade. Porque eu sei que o Senhor domina tudo, então se é da sua vontade, eu não tenho que ficar com medo. Então me perdoe e me cura. Ele vai te pegar no colo. E você fala assim: meu filho não precisa ficar assim. Não precisa. Confia em mim. Confia em mim. Você vai falar: tá bom, Pai. Tá bom, eu entendi. E seja feita a tua vontade. Se for melhor para mim, eu vou ser admitido nesse emprego. E tudo, né? Tudo mais da nossa vida, da sua vida. Você vai colocar nas mãos de Deus, na vontade de Deus. Não vai ficar se sentindo culpado. Enquanto você ficar assim, enquanto eu ainda tiver esse tipo de sentimento em mim, de apego, eu não vou me aproximar de Deus, porque eu tenho que ser perfeita para poder ter esse relacionamento com Ele, ser essa morada. Não é isso. Você nunca vai ser perfeito, só Ele é perfeito. Você nunca vai ser. A gente vai sempre ser criaturas imperfeitas, mas sempre com esse amor apaixonado por Deus. E sempre fazer isso que eu falei. Conversar, abrir o coração. Aí você pode falar: não, mas não preciso abrir o coração para Deus, porque Ele já sabe o que está no meu coração. Mas o abrir o coração para Deus é sinal de amor, de confiança, de querer falar, de querer mostrar e falar. Sabe, é sinal de relacionamento, de intimidade, de confiança, de amor, de amizade, de entender que Ele é seu Pai. E desabafar. Quando você ama uma pessoa que você confia, e se você está com algum problema, você vai desabafar com a pessoa. Então você desabafa com Deus e Ele te consola. E não tem, depois que você experimenta esse consolo divino, você não quer experimentar nada mais, vai te consolar na terra. E Ele sempre vai te consolar. Você sendo essa morada divina, você sempre vai encontrar a paz, o consolo, o amor de Deus assim, sempre disponível, se você voltar à ordem primordial da criação. Porque você não vai sentir culpa. Então você sempre vai correr pro colo dele como uma criança. Corre pra mãe quando se machuca. Né? Você vai sempre estar com ele. Então ela falou, na prática, quando acontecia isso, ele falava comigo, chamava minha atenção. E ele falou assim pra ela: se tu não alcançares o desapego propriamente dito, o desapego pleno, né? Não apenas o desapego mesmo. Não apenas, mas ainda efetivo. Tu não poderás estar completamente investido com minha luz. Então, se tem algum ainda apego em ti, você não vai ser essa morada. Eu não vou conseguir investir completamente com a minha luz a sua alma se você tiver algum apego. Mas se em vez disso te livrares de toda a afeição terrena, a sua afeição tem que ser divina. A sua afeição tem que ser só para Deus, somente para Ele. Se ainda tem alguma afeição terrena, se ainda tem algum amor no seu coração pelas coisas da terra, Ele vai falar: eu não posso te investir com a minha luz completamente. Você não pode ser essa morada estável, essa morada divina estável. Porque você ainda se apega com as coisas da terra, você ainda é carnal, você se preocupa com as coisas da terra. Se te livrares disso, de toda a afeição terrena, te tornarás como um cristal muito claro, que deixa passar a plenitude da luz. Então pensa que a sua alma é um cristal, um vidro bem fininho, bem clarinho, transparente, e que Deus é o sol. Quando o sol bate nesse vidro, toda a luz passa. Porque não tem nenhuma mancha, não tem nenhum impedimento para a luz passar nesse cristal. Isso é a alma desapegada de toda a afeição terrena. Ela é como esse cristal. Quando Deus chega, Ele consegue se ver. Você é como um espelho.
Se você é essa alma que é morada divina, Deus olha para você e ele vê em você os atributos dele, apesar da sua pequenez, da sua limitação, apesar de você ser criatura, ele consegue se contemplar em você. Ele olha para você e vê que você ama como ele ama, que você perdoa como ele perdoa, você perdoa tudo. Você perdoa. Você pede perdão em nome do outro. Você vai, se alguém te magoa, às vezes você vai interceder pela pessoa. Pai, perdoa, igual Jesus. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu perdoo. E então ele vai se ver em você. Se você é essa alma cristalina, esse espelho que não tem apego a si mesmo, não tem afeição terrena, não tem apego às criaturas. Assim, minha divindade, que é luz, entrará totalmente dentro de ti. É isso que é ser morada divina. A divindade entrar totalmente dentro de ti. É maravilhoso viver assim. Então é isso. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, ser morada divina. Dar seguir essa regra que Jesus falou, né? Não é que a vida na divina vontade vai ser regra, mas isso era não é um conselho de Jesus, é a verdade, é o conhecimento, é assim. Ele falou no Evangelho, né? Se quer me seguir, renuncie a ti mesmo, toma a sua cruz e me siga. Essa é a verdade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para ser imagem e semelhança de Deus. Só que a gente se contaminou e apegou às coisas da terra. O nosso amor se desviou para outras pessoas, para nós mesmos e para as coisas da terra. Então ele quer purificar, voltar a gente à ordem. Esse amor ser ordenado para ele. E aí a gente se torna de novo uma morada divina, assim como era antes do pecado original. Então é isso. Boa noite. Deus abençoe, Michele, né, por nos ajudar a meditar sobre esse tema. Então, né, como foi falado, né, é muito extenso, cada assunto abordado aqui, né, é para você, né, entender, né, um pouco, né, do que é a divina vontade, mas ela é muito grande, né? Do mesmo modo que todos nós que estamos na comunidade estamos estudando e colocando em prática o que o Senhor nos ensina, né? Você também vai começar, né, do início pelo mesmo processo que todos nós passamos, como foi falado, é um processo, né? Porque antes, né, a gente estava acostumado a agir como se a gente fosse realmente, né, a única pessoa, assim, que regia a nossa vida, né? Acostumar assim a pensar por si próprio, a fazer o que bem convém, aquilo que vem na mente, aquilo que está com vontade. Então, com isso, o que acontece, né? A gente vivia, né, séries de coisas, colocando no nosso coração aquilo que nos chamava a atenção. E essa morada que somos nós ficou desordenada, cheia de vícios, cheia de misérias, né? Então pensa assim, que você é uma casa mesmo, a casinha favorita de Deus, você é essa casa de Deus mesmo, sabe? Essa morada, esse templo que o Senhor criou e que Ele quer morar, né? Mas imagina que essa casa precisa ser ordenada, né? Essa casa precisa ser purificada de muita miséria, de muita sujeira, né? Então, o Ser Divino quer te purificar, Ele que é a fonte de todo o bem, né? Quer que você confie nele, né? Porque o problema é que as pessoas não confiam em Deus, vê Deus muito distante, né? Ou então pensa, eu sou miserável demais, eu sou muito miserável para imaginar que Deus possa morar em mim, porque tem aquela fé muito crua, sabe? Sabe o que é a fé crua? É Deus lá no céu e eu aqui na terra. Mas Deus não quer isso. Ele não te fez para você ver Ele de longe e ver Ele lá, imaginar Ele todo glorioso e você aqui todo miserável. Não é essa a vida. Deus não quer só te iluminar, Ele quer te iluminar de dentro para fora. Ele quer iluminar tudo que você é, porque Ele te fez você. Tudo que você é, tudo que você tem foi feito para receber essa vida, dessa fonte divina. Como foi falado, na meditação da Michele. Você foi feito para isso.
todos os seus atributos, sabe? Sua memória, a sua inteligência, a sua vontade. Nós vamos ainda meditar muito sobre isso. Tudo foi feito para ser iluminado e ele já ilumina, porque se não fosse Deus, você não estaria vivo, você não poderia pensar, você não poderia respirar. Então, tudo que você é, né? Todas as suas funções, vamos dizer assim, são regidas por uma vontade divina, são mantidas, conservadas. Essa fonte divina colocou em você amor, sabe? Seus olhos veem porque foi colocados nele amor, germes de amor. A sua boca fala porque foi colocado amor aí. Você é esse pedaço de Deus, você é essa parte de Deus, todo o seu ser. Então, o pior que a gente já meditou isso no programa passado, que é o usurpar Deus, é você atribuir a si mesmo aquilo que é de Deus. Né? Dizer que você é que é o inteligente, é você que sabe o que faz, que você é o dono do seu nariz, né? E enfim, você confiar em si mesmo ou confiar no outro. E ver Deus bem distante como alguém que não se interessa pela sua vida, né? Então, por isso, você pensa, nem no nome dele eu preciso falar. E ele não quer isso, ele está batendo hoje na porta do seu coração, querendo entrar e reinar nessa casa. Só ele pode te purificar. É do mesmo modo que ele purificou o interior da Luísa, para ela ser totalmente vazia dela e viver para ele morar nela, ele faz isso com cada um de nós. Todos nós que estamos na comunidade, o Senhor nos chamou para sermos moradas divinas, está chamando e chamando e não vai parar de chamar, até que mais corações se rendam a esse chamado. Então Jesus quer morar dentro de você e te instruir, né? Colocar tudo em ordem, como foi falado. Não é que você vai deixar de amar, não é que você vai deixar de trabalhar, não é que você vai deixar de estudar, não é que você vai deixar de viver. Mas sabe aquela plenitude de consciência de que Deus está com você, de que você pode contar com Ele, que Ele merece a primazia, Ele merece ser o primeiro na sua vida e ter o seu devido lugar, né? Não colocar outra coisa no trono do seu coração, vícios, paixões, pessoas, apegos, né? Impurezas, tantas situações. Se eu não quero mais você vivendo nessa realidade. E só Ele pode colocar em ordem essa casa, né? Você é uma casa, tem um trecho do livro do céu que ele fala assim que nós somos uma casa, tipo um casebre mesmo, de tão simples que é, né? De tão pobre que é por si mesmo, de tão nada que nós somos. E ele é o rei que sai do palácio real, que é o céu, e que vem morar nessa casa. E ele mora nessa casa e a presença do rei transforma a realidade dessa casa. A presença do rei torna essa casa um palácio real. Então imagina o que é você ser transformado por Deus, ter Deus em você, constantemente regendo a sua vida, né, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, te inspirando, né? Mas aí tem que ter realmente essa decisão, né? Essa decidida decisão. Né? Você quer continuar com os seus demônios dentro da sua casa, que são os vícios, as paixões, as impurezas, né, os pecados e tantas desordens, e vivendo pela carne, vivendo pelos seus apetites carnais e usando o seu corpo, que todo ele é templo de Deus, todo ele foi feito para ser essa morada. Você quer usar o pecado para roubar de Deus, ou você quer ser essa casa? Só que para isso tem que esvaziar de si, tem que ser pequenininho, tem que ser criança, tem que ser muito pequenininho para entender que esse Deus gigante, imenso, não quer ser visto e adorado externamente, mas Ele quer dentro de você, né? A perfeita adoração, o perfeito louvor vai ser dado, né? Com Ele todo agindo em você, com você vivendo nessa confiança tão grande, em que o Senhor possa dirigir o seu coração, os seus sentimentos, que você não tenha medo de falar com Ele, como foi falado, que você não tenha medo de conversar com Ele, sabe? Ser criança mesmo, acordar, pai, papai, a sua bênção, que felicidade ter na minha vida. Só que muita gente acha que isso é ser fraco. E cai na conversa fiada, né? De que ser forte, de que ser esperto, né? É você ser o cara, né? É você ser a pessoa que tem a conversa esperta no meio dos amigos, né? Aquele que pega todas, né? Aquele que curte todas, né? Aquele que bebe mais que todo mundo e que tem uma resistência incrível, que bebe pra caramba e
e que é o cara da festa, né? Mas Deus não te fez para viver dessa forma carnalmente, nesse poço de misérias. Deus não te fez para ser uma pocilga, para estar todo destruído, de viver na culpa, né? E de muitas vezes não conseguir nem se olhar no espelho por ficar com medo do que você vê. Ficar com medo de encarar você mesmo, né? Diante do espelho, você olhar e falar assim, meu Deus, quanta coisa ruim eu fiz. Deus fez você para ser a sua imagem mesmo, e Ele quer fazer isso. Te tornar essa alma transparente, esse espelho dele. Sabe, você ser transparente é você ser vazio de si mesmo, né? É você não viver mais com a sua própria vontade, querendo fazer o que te dá na telha, mas é você vivendo pela vontade dele. Essa santidade é possível, mas tem que ter muita vontade de conhecer, né? Você tem que desejar conhecer mesmo, não dá pra gente ampliar tudo num vídeo só, né? Então pensa assim, esse vídeo é para te dar aquele gosto e aquele desejo de conhecer, e você precisa dessa santidade. Então é um pedido urgente de nosso Senhor, né? Chegando até você. Então entre em contato, se inscreva no canal, entre em contato, tá bom? O nosso site é o www.livrodocel.com.br, né? Então, lá tem todos os livros das místicas, né, que nós estudamos, que o Senhor nos deu. E é para você, é para todos nós, tá? Você pode deixar seus comentários, pode deixar seu contato, tá? Eu também posso deixar o meu contato para que vocês entrem em contato para conhecer mais a divina vontade. E você pode também estar compartilhando esse vídeo para o seu grupo de jovens, para as pessoas que você conhece, para os seus amigos. Todos merecem, né, conhecer a vontade divina, né? Mas é aquilo. Você é corajoso mesmo? Você é corajoso mesmo a ponto de confiar a sua vida em Deus? Todinha. Pois é. Quantas vezes a gente, né, foi corajoso para fazer desafios, para provar para os nossos amigos que a gente é esperto? Mas você tem coragem de fazer isso para o seu verdadeiro amigo que está na porta do seu coração e quer entrar? E quer fazer morada em você? Na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos, te dando a inteligência para você fazer o que é certo, te dando a sabedoria para você recusar o que não é bom, cuidando do seu coração para que nada o leve para as trevas, te protegendo, te guiando, né? Você sendo essa morada, né? Não pense que ser morada divina quer dizer que você vai sair brilhando por aí. Você vai ser uma pessoa comum no meio das pessoas, mas a sua vida não vai ser mais comum, né? Porque você vai ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Não vai ver Deus mais distante, mas vai ver Deus como um amigo e que sabe o que é melhor para você. Esse Deus quer entrar nessa casa, né? E te ajudar a vencer o mal. Quer limpar essa casa, purificar essa casa que é a sua alma e torná-la bela como ela foi criada por Deus. A sua alma foi criada perfeita por Deus. Não pense que a sua vida é definida agora na realidade que você vive hoje. Não foi esse o propósito original para o qual você foi criado. Você foi criado para viver na santidade de Deus, tendo Deus em espírito e em verdade morando em você, tendo a Santíssima Trindade morando em você, tendo seu coração como o trono dele. Não pense que é bobagem pensar isso. É bobagem não pensar isso. É bobagem. Olha para você, quem te desenhou. Tire de você uma sobrancelha para você ver como que você fica, né? Tire de você o nariz, a boca, Vou falar do externo agora para você ver como que se modifica, como você pode pensar que não tem alguém, uma inteligência superior, né? Um Deus que te criou e que te formou com tanto amor, vai querer te perder? Olha, eu vou te falar uma coisa. Pensar que Deus é distante é tolice, é burrice. Isso só nos distancia do tempo que ele usa de várias formas, né? Ele comunica essa fonte de amor dele divino, está em todos os lugares. Ele comunica esse amor com você, e você pensa em amar outras coisas. Amar outras coisas no lugar. Deixe Deus entrar nesse coração seu. Deixe Deus pôr tudo em seu devido lugar. Ordenar você, colocar equilíbrio.
colocar um equilíbrio dentro de você, uma ordem. Isso é que vai te fazer feliz. Você não tem ideia, né, da felicidade que Deus tem para você. Então eu te convido a começar, né? Como a gente fala, né? A mãe fala assim pro filho: filho, cria juízo, né? Cria juízo, filho. Pois é, eu te convido, né, a voltar para o juízo. O juízo é: eu tenho um endereço e não para, que não define aqui na terra. Eu vim de uma fonte, eu vim de um Criador, Ele é meu Pai. Então você tem um endereço, né? Você tem esse Pai, esse Criador. E não é só para morar dentro de você, né? Não é só para morar e você ser essa casa, essa morada. É mais do que isso, né? Mas esse é um assunto para a gente continuar em outro momento, né? Porque Ele quer te tornar aquilo que você já foi criado para ser. Cópia autêntica de Deus. Ele quer te criar, Ele quer te transformar para que você seja outro Jesus na terra, outro Cristo. Filho de Deus, né? A gente fala assim, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deusinho é. Quem é Deus? Deus é Deus. Você é a criatura, mas o Criador morando dentro de você não vai mais te deixar como é. Mas Ele dentro de você, Ele vivendo dentro de você, vai te tornar uma cópia autêntica dele. O rei que é os seus príncipes e princesas, né? Que fazem parte da sua realeza. Então, você tem uma eleição. Você vem de um rei. Você vem de um pai riquíssimo, mas é rico na graça, é rico na sabedoria, é rico na felicidade, é rico na santidade. E ele não se fecha em si mesmo, nunca. A Trindade transborda e você é fruto desse transbordamento de Deus. Então, olha de onde você veio. Você é parte de Deus. Você é templo vivo de Deus. Você é morada de Deus. E Ele quer te purificar para que você volte a ser cópia dele. Hóstia viva. Hóstia viva. A hóstia viva não se torna a presença de Jesus, transubstanciada? Não se torna Eucaristia? Esse mistério fala de você. Fala do que Jesus quer fazer dentro de você. Te transformar para que você seja a presença viva dele nesse mundo. Amém? Deus abençoe, né? Até o próximo programa e se Deus quiser vamos falar muito mais sobre isso. Deus abençoe. Obrigada, Michele, e obrigada a todos que nos acompanharam. Amém? Fiat.